Oitavo ano, tudo bem? Vamos continuar essa aula de concordância verbal e hoje nós vamos falar da concordância verbal com do verbo ser, ok? Então vamos acompanhar aí. Lembrando que o verbo ser é um verbo de ligação, então ele não indica uma ação em si, mas ele serve para ligar o sujeito ao predicado. Ou seja, ele liga o sujeito à sua característica ou àquilo que está sendo falado sobre o sujeito, ok? Então vamos ver aqui quais são os casos em que o verbo ser vai permanecer no singular. Eu coloquei aqui um quadrinho ao lado e vocês podem acompanhar. Nós temos assim, quando existe um nome próprio, um substantivo comum, a preferência da concordância será com o nome próprio. Pelé foi às glórias dos Santos, tá? Que é o clube. Então, Pelé foi. Veja bem, o verbo ser conjugado aí na terceira pessoa do singular no pretérito, tá? Ele, Pelé, no caso, seria ele, foi, ok? As crianças são. Veja bem, aí eu tenho um substantivo comum. Então, as crianças são. Está no plural, eu vou concordar aí com o plural, ok? Verbo ser no presente. Entre um pronome pessoal e um substantivo comum ou próprio. Nós temos que concordar com o pronome. Então, quando eu digo assim, quando eu quero me referir a mim, eu vou concordar. Então, fui eu. Nós. Aí eu vou colocar no plural, ok? Faço isso, né? E as expressões que indicam quantidade, que são seguidas de expressões como muito, pouco, nada, tudo, bastante, mais, elas vão permanecer invariáveis, ou seja, elas não têm plural. Veja bem aqui, ó, 3 quilos de tomate são suficientes, ou 3 quilos de tomate foram muito para o molho? Não. 3 quilos de tomate foi muito para o molho. Veja bem, nós estamos concordando então o verbo com a expressão muito. E embaixo ali, 20 colaboradores é o suficiente. A mesma coisa, tá? A gente vai ali, ó, tá concordando com o suficiente. E as indicações de hora e distância, a gente vai precisar concordar com o numeral. Então, aí no exemplo tem meio-dia e meia. Ok, a gente vai dizer isso? É meio-dia, tá? Que é meio, metade. E 5 horas. São 5 horas, não é 5 horas. Tá? E no último caso aqui, a indicação de datas. Essa indicação de datas, nós temos que reparar a palavra dia, quando a gente usa hoje é dia. Se eu usar a palavra dia, eu vou concordar no meu verbo ser, né, com o dia. É dia, eu estou especificando o dia. Hoje é dia 31. Agora, quando eu não digo dia, quando eu vou diretamente ao numeral, hoje são 31 de outubro. Hoje são 13 de abril. Ok? Agora você fala, hoje é dia 13 de abril. Entenderam aí? Que é muito fácil. Essas questões nós vamos ter que ler e reler, ver, estudar. Então, com o verbo ser, vocês vão ver na página 48 do livro de vocês, fazer os exercícios. E amanhã nós vamos fazer a nossa videoaula, vamos fazer essa correção aqui. Com os verbos no impessoal, vocês vão ver agora no próximo vídeo. Então, nós vamos ver as concordâncias verbais dos verbos impessoais. Os verbos impessoais são aqueles que não apresentam sujeito na sua construção, ou seja, a gente não sabe, não tem um sujeito exatamente, um sujeito não tem como falar. A gente não está falando sobre o que ou sobre quem. A gente apenas está relatando um fato. Então, quando acontece isso, nós temos alguns casos. Olha o verbo haver e existir. Eles devem ficar ali, olha só, no singular, há pulgas neste gato. Houve alguns problemas durante o envio dos arquivos em anexo. Perceberam? Nós ficamos ali na terceira pessoa do singular, porque são verbos impessoais, né? Estão ali, não tem sujeito. A mesma coisa quando indica fenômeno da natureza. Vai ficar também na terceira pessoa do singular. Choverá amanhã, ou choveu, ou nevou, ventou, tá? Verbos haver e fazer, quando indicam tempo e temperatura.
tá? Então, prestem bem atenção. Quando alguém te perguntar, há quanto tempo você estuda na escola adventista? Aí você não vai dizer assim, fazem 3 anos. Não, faz 3 anos, tá? Porque nessa oração você não tem sujeito. Então, o verbo, ele é impessoal. Então, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Ok? E ali a gente tem um outro verbo, dois outros verbos que são super interessantes para a gente estudar também. Os verbos dar, soar e bater na indicação de horas. Concorda com o número de horas que é o sujeito na situação. Então, vai concordar com o numeral. Tá? Soaram 2 horas. Deu 1 hora. Então, é muito simples. O problema maior dessas nossas questões aqui são a quantidade de regras. Então, nós precisamos ler, reler e ler de novo e praticar bastante. Vocês farão o exercício da página 49 e no dia 14, que é o dia que nós vamos fazer a nossa aula pelo Zoom, nós vamos fazer essa correção e tirar algumas dúvidas. Fique à vontade para fazer pesquisa, para fazer exercícios. Ah, e eu deixei para vocês um desafio. Tem um link no próximo slide. Você vai clicar nesse link e responder ali o desafio, tá ok? Beijo para vocês e até uma próxima. Estudem! Vocês vão agora clicar neste link que está abaixo dessa imagem, e essa imagem já apresenta um erro de concordância verbal aí com o verbo ser. Vocês vão clicar nesse link, serão direcionados a uma página onde vocês responderão um quiz e vocês verão as questões, que são questões que nós estudamos. Acho que só tem uma questão que eu não trabalhei com vocês, mas aí vocês fazem uma pesquisa rápida que vocês vão achar, tá ok? E depois eu quero ver um print aí de quando vocês acertaram, tá bom? E aí vamos conversar na nossa próxima aula sobre essas questões. Um beijo para vocês, estudem bastante e aproveitem!